O ano é 3000 e... Tudo que você reconhece já não existe mais. Casas, plantas, pessoas, tudo já se foi há tanto tempo que você nem lembra quando. Tudo que resta é seguir em frente, em um mundo solitário. Paredes gigantes, monolitos que talvez se assemelham com formatos que você compreende. Aquele mundo já contou sua história, mas mesmo assim, você ainda está ali. O mundo já acabou. E agora? Quanto mais tempo passa, certas coisas que já viraram mundanas para você em uma vida normal começam a ser desafiadas. Coisas que todos pensamos já ter acabado anos atrás, muito antes de qualquer um de nós, começam a mostrar suas cores mais uma vez. Coisas que pensávamos já terem sido extintas com as falhas de nossas gerações anteriores, parecem se tornar mais uma vez real. A vida que todos nós temos conforto hoje em dia pode acabar em um piscar de olhos assim que alguém decidir que uma ideia diferente não deve mais existir no mundo. Diferenças de ideais podem ser algo simples e de fácil resolução, mas também pode envolver um país inteiro ou um mundo, colocando pessoas em diversos campos de pensamentos e forçando elas mesmas a lutarem entre si para provar que sua forma de pensar é superior e no final falar sobrevivi. Isso pode custar muita coisa, desde apenas uma desavença entre duas crianças na escola a um grupo, uma cidade, um país. O mundo. Mesmo se tudo isso acontecer e o mundo acabar em conflitos, quanto mais avanços tecnológicos o mundo sofre, mais possibilidades são criadas, mais possibilidades de paz, mas também mais possibilidades de violência. Da mesma forma que guerras acabam com a paz de um lugar, guerras também não duram para sempre, e após realizarem seu curso, restam apenas os dejetos que sobreviveram para ver outro dia, sejam esses dejetos biológicos ou inorgânicos. Quando você não está diretamente envolvido com algo horrível que aconteceu, o ser humano tem uma grande curiosidade inata em saber o que restou, seja uma casa abandonada, um trilho de trem ou até uma fábrica. Muitos se aventuram dentro dessas estruturas decrépitas que em algum momento no passado significavam algo, eram usadas e foram construídas por alguém com mãos, pés e sentimentos assim como você. Presenciar algo assim, sentir esse sentimento que algo foi perdido, é ao mesmo tempo fascinante quanto é carregado de sentimentos pesados. Você não precisa nem saber o que aconteceu para ser inundado de sentimentos que parecem deixar seu coração frio e incerto. Um sentimento que não é muito fácil de explicar, mas tem uma história, uma que vocês me recomendaram quase que desde o início do canal, que tenta retratar esse exato feeling de desespero contido em uma caixa pacífica que é tão diferente. Um sentimento que não é muito fácil explicar, mas Shoujo Shumatsu Ryoko fala exatamente disso, um mundo que não resta nada além do que restou. Vocês já ouviram falar do tema Yashikei? Yashikei é um tema bem interessante no meio dos animes, mesmo não sendo lá muito popular. É um tema que foca muito no sentimento tranquilo de ler algo simples que não tem um grande plot ou personagens fantásticos. Uma história que você apenas acompanha uma vida pacata junto de um personagem em um mundo imaginário. É um tema que foca na beleza de um mundo, não importa como ele seja. Shoujo Shumatsu é uma desconstrução de Yashikei. Todo aquele sentimento que te acorrenta ao tentar explorar o desconhecido é pincelado por uma tinta leve e linda de duas garotinhas explorando a sua volta, em um mundo que nos aguarda no nosso mesmo futuro. Você cai nesse ambiente sem nenhuma explicação, apenas que essa é Ti e essa é Yu, e são elas que vão ser suas companheiras nessa jornada sem fim, sem motivo e sem destino. Junto delas você explora aquele mundo que, mesmo por sua intimidadora aparência, evidências de armas e guerras para todo lado, parece ser pacífico. Você escuta cada passo que você dá, cada floco de neve caindo, cada sentimento que você já esqueceu em uma vida normal, mas que agora, por nada mais fazer barulho, essas pequenas coisas fazem mais som do que nunca. Um lugar que parece hostil, mas que agora é de alguma forma lindo. Metal enferrujado, quebrado, distorcido, canos infinitos fazem do cenário uma obra de arte. Estruturas gigantescas que parecem cobrir todo o centímetro do planeta. Evidências que seres vivos construíram coisas insanas por milhares de anos e que o mundo era vivo, só que ao mesmo tempo acompanhamos um mundo vazio, sem vida, nada acontece. Parece que nem o conceito de tempo é útil mais para as almas que restam vagando naquele lugar. Você sente todos os sentimentos bons da vida enquanto vaga por aqueles cenários estranhamente urbanos junto com as garotas, mas ao mesmo tempo, por causa da sua perspectiva exterior, o sentimento inquieto do que tudo aquilo significa ou pode significar
te corrói. Seus olhos e suas companheiras te dizem que tá tudo bem e que o mundo é apenas uma grande exploração, mas sua alma fala que nada daquilo tá certo. Algo assim não deveria existir, a falta de natureza, animais, mas senta e relaxa. De alguma forma, viva, se deixe imergir naquele mundo, não importa o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois, presencie-o agora. Tudo que você precisa tá na sua frente, nessa última jornada com as duas. Se você é do tipo historiador e quer tentar conectar todas as informações sobre os acontecimentos daquele mundo, boa sorte. Mas se você não é desse tipo também, não tem problema. É como eles sempre dizem, a aventura é a jornada, não o destino. Elas não têm motivo ou intenção de nada. Então por que você deveria ter? Shoujo Shumatsu Ryoko, ou Girls Last Tour, é uma insana crítica a nada mais do que a existência. Milhares de perguntas são colocadas na sua frente e elas não esperam ser respondidas, mas te fazem constantemente pensar em tudo que você lê ou assiste. É um sentimento bem único. Quem é você? O que te faz mover? Tudo isso é colocado na sua frente e resta você pensar. Você sabe responder isso? E isso. Em um mundo que o pré-apocalipse já aconteceu, o apocalipse já foi. O mundo pós-apocalíptico é algo tão distante que mal existem registros. Em um mundo que não tem nada, você é nada também. A vontade de fazer algo. Por quê? Para alguns, fazer um mapa de toda a área é a resposta que encontraram para se manter são. Para outros, é a vontade inata de um ser humano voar pelos céus, uma IA antiga cuidando dos seus últimos requerimentos, ou um ser estranho que tá ali por outros motivos. Para todos, o sentimento de continuar seguindo em frente é o suficiente. Não tem sentido pensar em outra coisa, apenas siga em frente. O mundo que resta é horrível, mas para quem não tem nada a ver com ele, é simplesmente lindo. Shoujo Shumatsu Ryoko é uma arte bem simples, de uma complexidade incrível. Não importa que tipo de pessoa que você é, você vai tirar um sentimento dessa história. Cada um vai aproveitar toda essa jornada, todo esse tour, de uma maneira bem diferente. Tudo que faz você ser você é colocado em prova aqui, seja assistindo um anime ou lendo um manga. É uma obra bem única, que te aproxima do sinistro futuro de um dia depois de amanhã, e te faz ter paz com nossa própria mortalidade e também a mortalidade do mundo. Eu não preciso nem apostar que você vai ter uma crise existencial se você for assistir ou ler, porque não tem como.